Hoje eu vou contar para vocês a história da sopa de pedras de Pedro Malazarte. Pedro Malazarte era um menino muito traquino e também muito aventureiro. Um dia, Pedro saiu por aí, entrou em um barzinho e tinha uns homens conversando sobre uma velha senhora que era muito má. Essa senhora, ela era muito segura. Diziam até que até para dar comida para os cachorros e para os gatos, ela era mesquinha. E Pedro Malazarte, ouvindo aquilo, disse para os senhores daquele bar: eu aposto para vocês que eu vou conseguir que ela me dê comida. Todos ficaram espantados, mas resolveram ver no que vai dar. E lá se foi Pedro Malazarte. Pôs uma pedra no bolso, ficou próximo da casa daquela senhora, acendeu um fogo e ficou esperando até que ela aparecesse. Não é que ela apareceu, ficou na janela observando Pedro Malazarte. Quando Pedro, muito esperto, viu que a senhora estava de olho, o que ele fez? Pegou a pedra, colocou a pedra dentro da panela, colocou água e começou a mexer. Mexia. Aquela velha, curiosa que é, resolveu se aproximar para saber o que aquele menino estava fazendo. E ele mexendo. Quando ela se aproximou, ela ficou tão curiosa, olhou naquela panela e viu uma pedra e disse: menino, o que você está fazendo? Ele disse: estou fazendo uma sopa de pedra. Sopa de pedra? É, uma sopa de pedra. Ah, e isso vai prestar? Ele disse: vai ficar boa, né? Mas para ficar assim saborosa, precisava assim de uma pitadinha de sal. Por acaso a senhora não tem por aí uma pitadinha de sal, não? A senhora foi lá e trouxe para ele um pouquinho de sal. E ele prontamente pôs o sal na panela e começou a mexer aquela sopa. E dizia: essa sopa vai ficar uma delícia. E a senhora curiosa: menino, será que essa sopa vai ficar boa? Ele disse: boa, não sei. Mas se tivesse assim um temperinho, um coentro, para poder ela ficar mais saborosa. A senhora disse: pois eu tenho. Correu lá dentro e trouxe para ele temperos verdes, salsa, coentro. E Pedro jogou na panela e começou a mexer. E aquela senhora curiosa: será que essa sopa vai ficar realmente boa? Vai, ela vai ficar uma delícia. Mas para ela ficar assim mais saborosa um pouquinho, eu acho que se tivesse um tomate iria ficar melhor. A senhora disse: tomate? Espera um pouco que na minha casa tem tomate. Correu lá dentro e trouxe um tomate para Pedro. E Pedro colocou aquele tomate na sopa. E mexia. E ela disse: falta muito? Não, daqui a pouco a sopa vai estar pronta. Mas sabe, para essa sopa ficar melhorzinha um pouco, se tivesse assim uma cenoura, né? Cenourinha, eu acho que ela ia ficar com um gostinho melhor. E a senhora assim olhou e disse: eu acho que uma cenoura eu tenho. Correu lá dentro, pegou uma cenoura e entregou para o menino, que colocou naquela panela e continuava a mexer a sua sopa. A senhora disse: menino, você tem certeza que essa sopa vai ficar boa? E Pedro disse: ela vai ficar muito gostosa. Mas para ficar melhor ainda, precisava assim, sabe, de uma proteína, um pedacinho de carne, uma coxinha de frango. Aí sim a senhora ia ver como ela iria ficar boa. A senhora pensou e disse: espere um
pedacinho de carne, uma coxinha de frango e deu para o menino, que colocou na panela e começou a mexer naquela sopa. E experimentou. Que sopa maravilhosa! Essa sopa tá muito boa! A mulher ficou curiosa, correu lá dentro e disse: espera um cadinho que eu vou buscar os pratos pra gente comer a sopa. Lá se foi ela, trouxe os pratos e ele colocou a sopa e os dois comeram. Quando terminou, a senhora disse assim para Pedro: menino, nós comemos a sopa todinha, mas a pedra continua dentro da panela. Ah, essa pedra aqui é para servir para a próxima sopa que eu ainda vou fazer. E saiu correndo e deixou aquela senhora furiosa. Sabe para onde ele foi? Lá pro bar, pegar o seu dinheiro da aposta que ele tinha feito com os homens. Sabido esse Pedro Balazarte, né?